Minha galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês, meus amores? Boa tarde. Se vocês observarem, na hora que vocês começarem a assistir esse vídeo, vocês já vão observar o cenário. O cenário deu uma mudada assim, ó. Como eu havia falado, que na aula passada, que provavelmente essa aula seria presencial, mas infelizmente ainda não foi possível. Aí não foi possível vocês estarem na sala de aula. Mas eu, Tiozana, estou aqui na sala de aula, gravando minha aula, passando para vocês. Coração, ó, triste. Mas, por outro lado, feliz de saber que vocês estão sendo compreensivos, estão colaborando bastante. Eu falei até pra tia, eu estou muito feliz porque a galera do oitavo ano, na minha disciplina, foi assim, 100%. Todos os alunos fizeram as provas, tanto parcial quanto bimestral, tanto do primeiro bimestre quanto do segundo bimestre. Então, assim, vocês estão de parabéns, gente. Mas, enquanto não começam as nossas aulas presenciais, vamos dar continuidade às nossas aulas remotas, às nossas videoaulas, E como vocês lembram, gente, na aula passada, eu tinha passado bastante atividade, que era como se fosse atividade de férias, certo? Aí, tanto é que se vocês verem as páginas que eu passei, foram páginas que vocês já tinham feito, porque foram as páginas das férias que eu falei que a gente ia fazer a correção nessa aula agora, nessa aula que a gente fosse ter, certo? Então, assim, tá aqui registrado nas minhas aulas, desde a página 173, que foi a atividade que eu passei, e não foi feita essa correção. Então, eu queria fazer essa correção com vocês. Lembrando que a parte da correção a gente vai fazer bem rapidinho, gente, porque a gente tem bastante conteúdo para frente, pra gente poder dar continuidade. Essa atividade foi do capítulo 5, que se encontra na página 173. Eu vou só verificar com vocês as respostas. Vocês dão só uma verificada das respostas, tá certo? Que é bastante página, tá bom? Na página 176, a resposta no meu livro. Se vocês tiverem com de vocês de forma diferente, com o mesmo sentido, sem nenhum problema. Beleza? Então, assim, a questão de número 1 tem assim, a formação de extensa cordilheira e a presença de maiores montanhas do mundo, que é o Everest, e a maior montanha do mundo com 8.848 metros de latitude, certo? A 2, a sua grande extensão latitudinal, que começa em 10 graus ao sul e vai até as mais altas latitudes da Rússia asiática. A 3, Áustria, Papua, Nova Guiné e Nova Zelândia. A 4, na Austrália, predomina desertos e vegetação adaptada a clima extremamente seco, com a hidroxerofilas, que predomina a região centro-leste da Austrália, pois essa área é composta por deserto e etc. Certo? A questão de número 5. Gente, eu estou vendo só a resposta, viu? Por favor, acompanhe no livro de vocês aí as questões, tá bom? A questão de número 5, vocês vão escrever apenas: as florestas de coníferos da Ásia são consideradas as maiores florestas do mundo, pois a sua extensão vai oeste para o leste, desde a Rússia, passando pelo norte da China até o Japão, na presença do clima subpolar, onde enfrenta um clima árido com média térmica baixa de 0 na maior parte do ano, e etc. Tá bom? Questão de número 6. As estepes ocupam parte central da Ásia e não possuem espécies de porte arbóreo, sendo composta principalmente por hectares de fortes e pequenos devido ao baixo índice de pluviosidade
pois o clima predomina e são árido e frio. E as pradarias são formações vegetais em que predominam e etc. Né? Tem vários exemplos, tá certo? Na questão 7, apenas a organização do seu relevo mostra o contraste entre o sul elevado com as cadeias montanhosas, norte desgastos, com planalto elevado e média latitude, e as regiões central, onde se encontram as planícies. Na página 174, gente, que é a questão de número 8, tem assim, ó, o relevo europeu tem bastante influência na hidrografia do continente em razões e tem 2% do seu território formado por planície. As planícies pluviais com rios navegais proporciona um aproveitamento econômico com transportes e mercadoria com custo muito reduzido. A questão de número 9. A corrente do Golfo simplesmente faz a diferença entre uma Europa toda congelada e uma Europa com a presença de diferentes variações de clima, com os temperados, os centros, frio continental, o leste mediterrâneo ao sul e os polares subpolares ao norte. 10. A Ásia e o continente são populosos no mundo, com destaque para a China, Índia, Indonésia, Paquistão, Bangladesh, Rússia Asiática e Japão. Conta com mais da metade da população mundial. No total, a sua população absoluta é de 4.430 bilhões de habitantes. Questão de número 11. De maneira simplificada, podemos classificar a composição étnica em 3 grandes tipos humanos, que são ocasionados de pele branco, os mongólicos pela amarela, os melanoides e a melogoides pela escura. A população negrides é minoria na Ásia e fica diluída com outros tipos humanos no Sudeste Asiático e no Sul da Índia. Ok, galerinha? Continuando. 12. Os tipos étnicos da Oceania são os brancos, casionados e aborigênes. A maioria da população de 10.000 ilhas, incluindo a maior delas, Papua Nova Guiné, e tem o predomínio do tipo de aborígenes, como malóis e polinésio. A Austrália e a Nova Zelândia têm o tipo humano predominante e os brancos de origem britânicas e etc. Na página 175, tem assim, ó, questão de número 13. A geografia das indústrias na Europa tem como seu ponto forte a infraestrutura, que foi criada principalmente na Europa Ocidental para atender às suas necessidades, a disponibilidade e a fonte energética. Dentre as pesquisas e inovações, os universitários associados às indústrias, portos europeus, hidrovias, ferrovias, proporcionaram um ambiente adequado ao desenvolvimento industrial desde a Evolução Industrial. Okay? Número 14. A Europa, apesar de ter alta produtividade, sofre com limites para áreas de cultivo, dependendo assim das importações, pois devido ao relevo grau de industrialização e o continente setor primário fica em segundo plano e etc. Questão de número 5. O setor que mais emprega e paga os melhores salários na economia mais desenvolvida e no continente europeu tem na tecnologia como pesado investimento em centro de pesquisa e desenvolvimento no seu maior produto de exploração e produção de riqueza.
Essas 3 páginas, galerinha, foram atividades que eu tinha passado na aula anterior. Isso antes das férias, ou melhor, antes das provas bimestrais, tá certo? Eu também passei que vocês dessem a continuidade da leitura e fizessem a atividade desde a página 89, indo até a 189, indo até a 196, tá certo? Vamos ver se dá tempo, gente? Eu quero que dê tempo. Na página 186, é apenas para assinalar o item E. Na 190, que é a questão de número 2, apenas o item B. A questão de número 3, o item D. A questão de número 4, o item A. Na 191, questão 5, o item D. Questão 6 é para marcar verdadeiro ou falso, que seria A, verdadeiro, B, falso, C, falso, D e E, as 2 últimas verdadeiras, ok? Na questão de número, dando continuidade, a questão de número 7 é o item A questão de número 8 é o item B, a questão de número 9, que já é na 193, é o item C, a questão 10 é verdadeiro ou falso também, né? Que o item A é verdadeiro, B verdadeiro, C verdadeiro, apenas o item D que é falso, certo? A questão de número 11, na página 194, é o item D, 12 o item E, 13 o item D, 14 o item A. Na questão de número 15, que já se encontra na página 195, galerinha, é o item C, 16 o item B e a última página, 196, que é a questão de número 17, o item E. E a questão de número 18, última questão, o item D, ok? Foram bem rápidas, gente, porque essas páginas a gente já tinha estudado nas outras aulas anteriores. Porque como eu sempre gosto de fazer a correção, vocês sabem disso, gosto de fazer a correção porque quando for marcado para as provas bimestrais que virão, né, terceiro bimestre, quarto bimestre, vocês já têm como estudarem melhor, tá certo? Fechou o capítulo 5, nós vamos para o capítulo 6. Tia, o que é que vai falar no capítulo 6? Nós vamos falar sobre a diversidade natural da América, certo? Essa diversidade diversidade natural da América que se encontra desde a página, ele vai desde a página 198, que é aí onde vocês vão ver a regionalização espacial do continente americano, aonde vocês vão ver o relevo e a civilização da América americana, as redes hidrográficas da América, as diversidades climatológica e britânica, as condições climáticas na América, os biomas américos. Então, esse aqui que se encontra no capítulo 6, sobre a diversidade natural da América, gente, tem todos esses pontos. Vocês vão ler esses tópicos que eu acabei de falar, do capítulo 6, viu? Do título A Diversidade Natural da América. E em seguida, vocês vão responder as atividades que se encontram desde a página 229, vai até a página 234. Certo, galerinha? Vocês lerem com bastante atenção, respondem e na próxima aula, se for presencial, nós fazemos a correção. Se for continuar nas aulas remotas, também faremos a correção. Quero dizer para vocês que estou com saudade e eu vou mostrar para vocês como está a sala de vocês. Mas eu estou dando aula aqui, gravando esse vídeo, mas eu estou assim como se eu estivesse vendo o rostinho de vocês tudinho, tá certo? Vou mostrar a cadeira de cada um, para vocês matarem a saudade um pouquinho, tá bom? Nossa sala, nossa escola, estamos aqui com saudade, mas vocês estão aqui no meu coração. E essa aula, para mim, foi uma das, eu digo, das mais difíceis que eu fiz.
porque sozinha gravando, mas eu sei que vocês estão com essa mesma saudade e tá bem pertinho da gente matar essa saudade, estar presente um com o outro, tá bom? Amo vocês, bons estudos, lerem com bastante atenção, vocês têm bastante tempo e quanto mais se lê, mais adquire conhecimento. Vai a dica, um abraço e até a próxima aula.